Sejam todos muito bem-vindos, Márcio Silva aqui, e no vídeo de hoje eu quero trazer a minha opinião sobre uma polêmica e um caso que repercutiu bem esses dias aqui, referente a uma jornalista, Raquel Sherazade, que pegou um carro por aplicativo e pediu para o motorista colocar numa rádio. O motorista se recusou, enfim, acabou a corrida sendo cancelada, ela teve que descer do carro. E eu quero trazer a minha opinião sobre esse caso, sobre como eu agiria nessa situação. Quem não me conhece, meu nome é Márcio Silva, eu sou motorista por aplicativo aqui na cidade de São Paulo, já tem algum tempo, e aqui no meu canal eu trago informações sobre os aplicativos, sobre a minha rotina no aplicativo, mas não somente isso. Trago sobre a minha rotina, sobre a minha busca por empreender, a minha busca por uma conquista de uma vida melhor, meus erros, meus aprendizados, enfim, bastante coisa eu trago aqui, bem diversificada. Não é um canal exclusivo unicamente para trazer aquela rotina do aplicativo, nem nada disso. Mas vamos lá, que eu quero assistir esse vídeo e trazer a minha opinião e meu lado, meu entendimento sobre essa situação. Estou com o vídeo aqui, vou dar um play aqui, vou falando junto e a gente vai vendo. Vamos lá. Denúncia desse Uber aqui, ó. Peguei esse Uber, já faz meia hora, parei adiantado. Vou mostrar até a placa para vocês. Aqui, ó. É esse Uber aqui, vocês podem ver. O motorista é aquele ali, ó. Chama-se Ricardo o nome dele. E vocês sabem, né? Uber a gente escolhe, né? Se quer ar-condicionado, se quer conversar com o motorista, se quer ouvir rádio, essas coisas. Eu não escolhi nada, eu não tenho nunca exigências assim. A única coisa que eu pedi pra ele foi pra ele trocar a estação do rádio. Ele tava ouvindo uma música muito alta. Eu falei assim, você pode colocar na Band News FM, por favor? Porque eu adoro o Reinaldo Azevedo, meu amigo, gostaria de ouvir notícias, né? Hora de notícias, eu sou jornalista, né? A gente gosta. Bom, primeiro ponto aqui. Ela já fala que pagou adiantado. Eu não sei como ela fez para poder pagar adiantado para o motorista, porque ela acha que o dinheiro já vai direto para o motorista de repente, mas não é isso que acontece. Quando o passageiro paga, ele está pagando para Uber. O motorista só vai receber o valor depois que ele finaliza a corrida. Então quem é motorista de aplicativo já sabe disso, mas se você que está assistindo não é, o motorista não recebe o dinheiro, só recebe o dinheiro quando termina. E aí depois ela já começa a falando, mas você sabe, né, que no aplicativo a gente pode escolher se a gente fala quer conversar ou não, quer escolher rádio, quer a temperatura, e realmente tem algumas categorias que permite isso. Esse carro que ela mostrou que o motorista é um Polo Tracker. E esse carro, ele pega duas categorias, a categoria X e a categoria Comfort. Na X não tem nenhuma dessas opções de escolher nada disso. No Comfort já permite o passageiro escolher se quer ir silêncio, a temperatura, enfim, o passageiro já consegue escolher. E aqui eu já faço a minha primeira observação aqui, que no meu entendimento, tá, a minha opinião, o jeito, o tom dela falar já tá passando uma certa ironia, tá passando uma certa, sabe, não sei se é soberba a palavra certa, mas ela não sabe, enfim. E aí ela pede para colocar, porque o motorista, que nem ela fala aqui no relato dela, que o motorista tá ouvindo um som muito alto. E realmente, gente, existe motorista que é meio sem noção. Eu não estou aqui para defender apenas o lado do motorista, tem que ser justo. Tem motorista que é sem noção. O cara quer escutar o som no último, a música dele do jeito que ele quiser. Eu falo isso porque aconteceu comigo situações em que eu parei no farol e o carro que parou do lado estava com som alto. Eu olhei, era um motorista por aplicativo e um passageiro atrás. Então o motorista tem que ter realmente essa noção, né? De que, cara, você está no seu carro, mas você está levando um passageiro,
Você não está no final de semana sozinho, passeando na onde você mora e quer deixar o carro alto. Eu, particularmente, eu deixo o carro sempre ali na Alfa FM, com um som com um volume mais baixo, mas esse sou eu. Eu acho também que o motorista não deveria fazer isso. Band News Reinaldo Azevedo. Eu colocaria, mas eu colocaria por um motivo que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Vamos lá. Ele falou não. Aí eu falei, mas por que, moço? Porque eu não gosto da Band News. Eu falei, tá, mas eu gosto. E eu sou cliente, eu tô pagando, ó. Você tá indo embora aqui, mas vou mostrar tudo que eu... Ó, uma coisa, quando a pessoa fala o que ela falou aqui, tá falando muito sobre o tipo de pessoa que ela é. No meu ponto de vista, tá? Essa é a minha opinião. Mas eu tô pagando, sabe? Mas eu tô pagando. Quando você entra no aplicativo e você paga pela corrida, você está pagando pelo transporte. Não significa que você virou dono do carro. Ou que no caso dela, que ela virou a dona do carro. O motorista continua sendo o dono do carro. Ele está prestando um serviço. Então não é só porque você está pagando que você pode tudo, tá? Porque tem passageiros que é dessa forma. Tem passageiro que entra dentro do seu carro, ele está saindo atrasado da casa dele para ir trabalhar, coisa que é responsabilidade dele. Aí ele sai atrasado, quer que você se vire. Aí ele entra dentro do carro e fala assim pro motorista: motorista, eu tô super atrasado, eu quero que você vá voando. Eu tô falando isso porque já aconteceu comigo. Mas você está pagando a corrida. O valor da sua corrida muitas vezes não vai pagar a multa que eu vou tomar. Muitas vezes o valor da sua corrida ele não vale a minha vida, porque eu tenho a segurança. Porque primeiramente, quando a gente está dirigindo, a gente tem responsabilidade sobre a nossa vida e sobre a vida do passageiro. Mas às vezes o passageiro entra dentro do carro e fala esse tipo de coisa, mas eu estou pagando. E aí, minha filha, sabe o que você tem que fazer? É isso, a minha opinião, porque eu colocaria na estação e nessa situação o que você tem que fazer, eu vou falar para vocês já já o que eu faria, o que a minha experiência de vida, que hoje eu tenho 47 anos de idade, o que minha experiência no aplicativo me ensinou a lidar nessas situações, isso eu vou explicar, mas vamos ver mais um pedacinho aqui. Aconteceu. Eu já chamei a polícia militar, ela já tá vindo, eu vou prestar queixa ali, ó, o carro dele. Já chamei outro Uber para vir me buscar. E simplesmente ele falou assim, vou cancelar a corrida. Eu falei, por causa disso? Ele falou, sim, vou cancelar. Parou aqui numa rua erma e queria que eu descesse. Eu falei, não vou... Lembrando que aqui a gente só tem a versão dela, porque para mim toda e qualquer história, ela existe em 3 versões, quando são lados, defendendo lados, né? Então tem uma versão da história que é o lado 1, tem a versão da história que é o lado 2 e tem sempre a verdade no meio. Porque a gente como ser humano sempre costuma puxar a sardinha para o nosso lado, normalmente é assim. E é totalmente normal. E aí, o relato dela aqui, ela fala que ele cancelou só por isso. Mas, de repente, a discussão dentro do carro foi mais acalorada ou alguma coisa. Ou então, simplesmente foi por isso mesmo. O motorista não estava num dia bom, que eu acho que pode ter... O principal motivo tenha sido isso. E pediu, falou que ia cancelar e pronto. E ela falou que deixou num lugar ermo. Mas, pelo que ela está mostrando aqui no vídeo, é um lugar que eu escutei o barulho de muitos carros passando e está um lugar bem iluminado. Então acho que não é um lugar muito ermo assim, né? Mas de qualquer forma ela já acionou a polícia e falou que já fez a denúncia na Uber. Descer. Não vou descer. Você vai ter que me deixar na minha casa. Você me pegou na minha casa, você vai me deixar na minha casa. Ele não quis. Ficou irritado, grosseiro. E eu falei assim, daqui eu não saio também. E liguei imediatamente para a polícia militar, para a PM. Liguei para o 190 e estou esperando a viatura da PM, 190.
prestar um boletim de ocorrência. Gente, eu quero dizer para vocês que essa é a primeira vez que isso me acontece. Eu ando de Uber e de táxi aqui no estado de São Paulo toda semana. Bom, fazer uma pausa aqui nessa parte, que eu acho que aqui já tem o suficiente para mim poder falar o que eu queria falar aqui sobre o que eu faria. Primeiro, ela já fez a denúncia, já chamou a viatura, já fez a denúncia para Uber e vai fazer um boletim de ocorrência, ou seja, meu amigo, que nela falou aqui, Ricardo, você se enfiou num pipinão. Muito, tomara que não, mas muito provavelmente que a corda vai estourar para o seu lado. E outra coisa, ela falou que é a primeira vez que isso acontece. E é justamente aí que entra essas questões que eu quero falar. Primeiro, o que eu acho que ela fez não é falando que ela está certa ou errada, sobre o contexto, cada um toma a decisão de que o que acha melhor. Mas assim, o fato dela expor a placa do carro logo no começo, eu acho que é uma coisa muito perigosa, que ela não deveria fazer isso. Por quê? Porque mesmo que ela queira fazer a denúncia, mesmo que ela poderia evitar esse tipo de situação de expor um motorista desse jeito. Porque, primeiro, pelo que ela relatou aqui, o motorista não foi violento com ela. Ele pode ter sido mal criado ou ter sido de uma certa forma grosseiro com ela. Mas em momento algum ela relata algum tipo de violência física ou alguma coisa assim. Então foi uma discussão que tiveram. Então ela poderia muito bem fazer a denúncia, falar, ó, gente, aconteceu uma situação comigo no aplicativo assim, o nome do motorista é um nome, Ricardo, tem muitos Ricardo por aí, mas enquanto eu não tiver uma orientação, sabe, de uma outra pessoa, eu não vou querer expor algumas coisas aqui para não, de alguma forma, não prejudicar. Mas ela não está pensando nisso, porque assim, ela é uma pessoa pública, tem não sei quantos mil seguidores, milhões de seguidores no YouTube, e muitas vezes esses seguidores, algum deles são pessoas fanáticas. E essas pessoas podem pegar a placa do cara e de repente ir lá na casa do cara querer fazer alguma coisa com ele. E ela não pensou nisso. Ela não pensou. E aí, meu amigo Ricardo, deixa eu te falar uma coisa aqui bem pertinho aqui, ó. Ela não tá nem aí se alguém vai na sua casa te fazer mal por causa de um momento seu ruim, por causa de, sei lá, um dia que você não estava bom ali, eu também não sei o que aconteceu, mas enfim, eu acho que ela não deveria fazer isso. E aqui está o alerta para os motoristas por aplicativo. O passageiro, ele não é seu amigo. Trate bem quem te trate bem. Seja neutro com quem seja mal com você, mal educado com você. Ah, mas você está falando para mim ser... Não, estou falando, cara, o que eu quero falar para você aqui é para você ver se vale a pena você se desgastar e se colocar numa situação dessa aí. Porque muitas vezes eu entendo que o motorista, de repente, ele está, pelo que eu vi no vídeo, está à noite. O cara saiu de manhã, às vezes está trabalhando o dia inteiro para bater a meta dele lá e não conseguiu bater a meta dele ainda. De repente, durante o dia, alguém encostou já no carro dele. Enfim, pode ter vários problemas que devem ter acontecido com ele para de repente ele explodir por causa de uma besteirinha assim. Mas também ninguém tem nada a ver com isso. Então, o que a gente tem que ter e buscar desenvolver é a sabedoria. E eu acho que nessa parte eu desenvolvi uma certa sabedoria. E não é aqui dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não é nada disso. É apenas falando o que eu faria na situação. E aí volta lá, você colocaria na rádio? Colocaria. Mas sabe por que eu colocaria na rádio? Porque com esses anos de experiência de vida e de aplicativo eu desenvolvi uma estratégia. E essa estratégia serve para mim não só nos aplicativos, mas eu coloquei essa estratégia para a minha vida, que é a seguinte estratégia. Toda vez que eu me ver numa situação que eu estou de frente com uma pessoa mal educada, que eu estou de frente com uma, sei lá, de repente uma discussão no trânsito, ou que eu estou com um passageiro que
ele tá me enchendo as paciências para ir rápido, só que tá trânsito, tem um limite de velocidade que eu tenho que andar, que um passageiro, que nem já aconteceu comigo, que vai o homem e a mulher discutindo dentro do carro e acha que você é obrigado a aturar o marido xingando a mulher dentro do carro, a mulher xingando o marido dentro do carro, ele discutindo a relação lá dentro do carro, e eles acham que você é obrigado a aturar isso também. Mas quando você se vê numa situação assim, nesses exemplos, e como essa aqui que ela passou, se faça a seguinte pergunta: quanto tempo essa pessoa vai durar na minha vida? Porque essa corrida dela aqui, pode ser que de repente a corrida estaria no final e o motorista olhando, ele falaria assim: cara, falta 5 minutos para essa corrida acabar. Essa mulher vai descer aqui, eu vou colocar na rádio para ela, e aí eu vou entrar até na onda dela, né? E comentando com ela a rádio, eu faria o seguinte: colocaria na rádio e falar: nossa, amiga do céu, muito obrigado por você ter me lembrado. Eu tinha até esquecido. Como é que o meu rádio não está na Band News? Logo o Reinaldo Azevedo, que é o meu jornalista favorito. O cara é maravilhoso. Eu estou sendo irônico? Estou sendo irônico? Estou sendo falso? Não é falso. É sabedoria. Porque numa situação dessa agora, o motorista vai ser, muito provavelmente, ele vai ser bloqueado na plataforma. E o seu emprego vai estar, a sua renda vai estar prejudicada por causa disso. Ela vai fazer um boletim de ocorrência, vai saber no que vai dar esse boletim de ocorrência. Ela expôs, que nem eu falei, a placa do seu carro, de repente vai alguém na porta da sua casa te encher o saco, entendeu? E lá na sua casa tá o que você deveria pensar em primeiro lugar, que no meu caso eu penso, é a minha família. Por que eu faria isso? Por que eu perguntaria quanto tempo essa pessoa vai durar na minha vida? Porque essa pessoa vai passar e o meu objetivo principal é voltar para minha casa bem. Porque na minha casa, no meu caso, eu tenho a minha esposa e 2 filhas me esperando. E é isso que eu quero fazer. Não é que eu estou sendo, como se diz, não é que eu estou sendo bunda mole quando o motoqueiro para do lado do meu carro no semáforo e começa a me falar um monte porque de repente eu fechei a moto dele sem querer e ele começou a me xingar e eu, opa, cara, desculpa aí, foi sem querer, ou me perdoe, você tá certo, mesmo o cara estando errado, entendeu? Isso não quer dizer que eu tô sendo covarde, não, eu tô sendo sábio, porque a pessoa com uma atitude dessa, que eu dei o exemplo do motoqueiro que quer discutir, ou a pessoa com uma atitude dela que está expondo a placa do carro do cara, ou tudo isso, não tá nem aí para você, meu amigão. Ela não tá nem aí para você. A Uber não tá nem aí para você. Eu já tive o vidro do meu carro estourado e eu liguei lá na Uber. A Uber, o que ela perguntou para mim foi: eu vou desconectar você. Não perguntou se eu estava bem, não perguntou se tinha acontecido alguma coisa, nada disso. Então, eles não estão nem aí para você. Esse tipo de passageiro não está nem aí para o motorista. Esse tipo de pessoa não está nem aí para o próximo. Entendeu? Então, meu amigo, seja sábio. Use, se puder, se quiser, use essa sabedoria no metrô, no trânsito, porque no trânsito, cara, às vezes as pessoas começam a discutir, você desce do carro, de repente o cara tá armado e o cara te dá um tiro, de repente você sai na porrada com o cara, empurra o cara cai, bate a cabeça, acontece alguma coisa. Valeu a pena? Não vale a pena. Tem passageiro chato, como tem motorista chato também, viu? Nenhum motorista é obrigado a aturar passageiro chato, mas passageiro também não é obrigado a aturar motorista mal criado, não. E mesma coisa, dependendo do motorista, se ele não for, sabe? Se ele não for muito, que eu digo assim, uma violência física,
Se a pessoa for mal criada com você, qualquer trabalho que você for ter com atendimento ao público, se você for na padaria comprar o pão e a pessoa de repente falou, cara, a pessoa não tá bem, ou a pessoa te responde mal, ela tá falando muito mais sobre ela do que você. A pessoa que vira para a pessoa e fala assim, eu tô pagando, ela tá falando muito mais sobre ela do que sobre você. O que importa para você é a sua família, a sua casa, a sua integridade física. Não importa o que os outros vão achar. Pode me achar, de repente alguém vai assistir esse vídeo aqui e tá falando, você é covarde. Cara, na sua opinião não sou. Na sua opinião eu posso até ser covarde. Mas na minha opinião eu não sou não. Na minha opinião eu sou sábio. E sábio vem de saber. E saber, eu sei o que eu quero para mim. Eu quero voltar para minha casa em segurança, para mim poder ficar com a minha esposa e com a minha filha. Então, basicamente esse vídeo que eu estou fazendo não é para dizer aqui que ela está certa, que ela está errada, o motorista está certo ou está errado. Eu já falei, eu acho que ela não foi certa em expor o cara desse jeito, porque ela não pensou no que ela pode causar para o cara. O cara, de repente, não está certo em ser muito grosseiro, em ser grosseiro com o passageiro e não querer mudar o rádio. Você não é obrigado, entendeu? Mas, para evitar certos tipos de situação, cara, tem coisas que a gente tem que relevar. Mas eu também entendo que, de repente, no dia a dia, naquela correria, a gente não sabe o que o cara está passando também, qual situação que o cara está passando. Mas aqui no vídeo eu não vou passar o vídeo todo, mas no final do vídeo ela fala uma outra coisa e o vídeo aqui já está até longo, mais de 20 minutos, o intuito não é esse, deixa eu ver se eu acho que é motoristas, acho que sem exceção, são extremamente educados. Ó, ela falou, sem exceção, nunca aconteceu isso comigo. Então, cara, por que não pode relevar? Aconteceu, de repente, se todo mundo era mal educado, de repente esse cara não tá num dia bom. Ah, não quis colocar a rádio, tudo bem, amigo, eu só queria ouvir a rádio. Mas se não pode, não tem problema nenhum. Você pode pelo menos abaixar o rádio um pouquinho para mim, porque o rádio está muito alto, já que não pode. Entendeu? E outra, grava a corrida, o motorista, e faz a denúncia depois pro aplicativo. Ó, aconteceu essa situação, o passageiro pode gravar. E motorista também grave a sua corrida. Para você, aqui é a versão dela. Se você gravou a corrida, você tem a sua versão. Entendeu? Então não precisa de repente ter esse extremo. Mas o ser humano hoje em dia está assim, empatia zero, todo mundo quer ter razão em tudo, enfim. Extremamente cordiais. E esse senhor, não sei se... Eu vou colocar no ponto que eu quero aqui, para não deixar mais longo do que já está esse vídeo, e a gente volta aqui. Tava com a pá virada e... Aí tem essa parte. Principalmente vocês, mulheres, nós não precisamos passar por isso. Tá bom, gente? Eu mostrei a placa dele pra vocês. O nome dele é Ricardo. E eu vou deixar direitinho aqui todos os dados do carro dele para que vocês evitem, principalmente vocês, mulheres. Porque eu não sei se ele, né, seria tão assim ousado, tão grosseiro, né? Eu não sei se ele agiria da mesma forma com um homem como ele agiu com a mulher. Só que ele mexeu com a mulher errada. Vamos lá, vamos prestar queixa. E vamos ver, vai ter que responder de alguma forma e deve receber alguma punição da Uber. Assim a gente espera, a gente que é cliente, é assim que a gente espera ser bem atendida. Pagou pelo serviço, precisamos de, no mínimo, um atendimento decente. A gente não precisa ser bajulado, nada, é só respeito. Tudo que a gente precisa exigir, respeito. E é tudo que todo mundo nos deve, tá bom? Vou salvar isso aqui e vou deixar todos os dados, viu, gente? Beijo e tô indo pegar um outro Uber, tá bom? Tchau. Enfim. Por esse perigo, principalmente vou... E é isso. Aí ela fala que de repente o cara não teria coragem se fosse com um homem, né? E aí ela já começa a ir para um lado de, sei lá,
Enfim, esse detalhe eu não quero entrar aqui. Mas eu não encontrei, eu queria colocar uma parte que ela fala exatamente a seguinte frase: esse Senhor vai ter o que ele merece. Nesse pedaço aqui que eu passei agora, ela enfatiza que ela vai falar, ó, gente, eu tô deixando todos os dados dele aqui, eu tô deixando tudo dele aqui, entendeu? Então, esse Senhor, ele vai ter o que ele merece. Ou seja, ela não tá nem preocupada com a consequência que vai ter com você, meu amigo. Entendeu? Então, gente, seja no aplicativo, seja na sua situação, no seu cotidiano da sua vida, tente, pelo menos para mim faz muito sentido. Se para você fez sentido ou faz sentido isso que eu falei aqui, tente implementar essa situação. É difícil, não é fácil, não é toda vez também que eu consigo, não. Tem situações e tem coisas que fica meio difícil fazer isso, mas tente implementar para você essa estratégia de se parar 5 segundos e se perguntar quanto tempo essa pessoa vai durar na minha vida. Porque muitas vezes essa pessoa está só de passagem, não vai significar nada para você. Para você que é motorista por aplicativo, passageiros assim, terminou a corrida, coloca lá nota 1, coloca lá nota 2 e coloca lá bloquear passageiro. E esse passageiro nunca mais vai voltar para você. Você nunca mais vai pegar esse passageiro, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Ficou longo, mais do que eu pensava, mas também é um pouco até a falta de experiência aqui em fazer esses vídeos. Estou começando, quero postar mais vídeos assim. Se você gostou do vídeo, chegou até aqui, muito obrigado pela sua paciência. Deixa um like aqui, se inscreve no canal e vamos junto comigo aqui, que aqui eu quero trazer minha trajetória, minha história de vida, meus objetivos, conquistando minhas coisas. Vai ter muito vídeo legal aqui sobre minha família também, sobre minhas filhas, sobre a minha vida e família em geral. Se você quer saber disso, se interessou e se alguma coisa foi útil para você aqui, me segue aí, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe você, a sua família, tudo de bom. Desejo que não aconteça nada com o Ricardo, que ele não seja bloqueado, que ele possa refletir sobre a atitude dele, que a Raquel também possa refletir sobre a atitude dela, que se de repente tocar no coração dela, ela possa ter a sabedoria, que no meu ponto de vista seria vir e falar, gente, realmente fiquei brava, mas eu também não quero que nada aconteça de mal com ele, porque de repente é uma boa pessoa, não estava num dia bom, mas também não desejo um mal dele. Mas vamos ver o que vai dar essa história aí. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tamo junto, valeu!